Olá, pessoal! Mais uma live. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo. Esperando aí o meu amigo chegar, o Rafael. Renan. Opa! Pessoal chegando. Mama! Kaique! Rafaelzinho. Coisa boa ter vocês aqui, como sempre. Deixa eu chamar o meu amigo aqui. Chamando o Rafa. Oi, Rafa! Oi, Cris, oi, boa noite a todos. Tudo bom? Tudo ótimo. Que bom. Tá passando bem? Tá tranquilo? Tô bem, agora Que tô bom, bem. que bom. Esperar um pouquinho o pessoal chegar aí. Dar um tempinho. Tá em casa. Guardado em casa, né, você, né? Eu tô em isolamento. Tá em isolamento total, né? Isolamento total. É. E como é que tá sua mãe? Como é que tá a família? Minha mãe Tranquilo? também. Minha mãe também tá, assim, com um quadro bastante sugestivo. Ainda não É saiu o mesmo? resultado. Sim. Mas ela tá isolada, mas tá bem. Alguns Entendi. sintomas, mas tá bem. Ai, que bom. Fogo, né? Sim. Sérgio Cabral, beijos, Cris. Galera chegando aí. Deve chegar uma galera sua aí também que eu não conheço, né? É, a Érica, Aninha, É? Luan. Ah, o Luan? Sim. Luan. Vamos acenar pro Luan. Vou acenar. Hum. Você tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem, Rafa? Eu ouço e te vejo bem. Tá? Tá, que bom. Sim. Que bom. E o meu, tá tudo bem? Vale. Tá um pouquinho só, acho que tá um pouquinho só embaçado. Você tá no celular? Sim. Deixa eu ver se melhora limpando. De repente a câmera aí, não sei. Isso. Melhorou? Não, acho que não é isso não. Eu tenho Ah, não, agora melhorou. 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 Pode ser Pessoal internet. chegando. Pode ser a internet, um pouquinho da internet. Hum. Mas como é que você tá? Você tá em casa, descansando Tô e... desde. Na verdade, eu tive o resultado na sábado, na sexta-feira retrasada, 9 dias, e desde então eu tô em casa. Hum. Repouso, e Medicação também. isolamento. Medicação Sim, também, né? sim, principalmente sintomáticos. Que é Entendi, mais sintomático, pra dor no corpo, febre. Eu, entendi. eu não tive muita febre. Particularmente só tive um dia que eu tive uma temperatura mais alta. Mas Entendi. alimentação, essas coisas a gente tenta controlar melhor, né? Entendi. Diz que perde o paladar, o olfato, é isso mesmo? Sim, eu não tive, vários dias eu não tive olfato, assim, olfato extremamente prejudicado e paladar também. Você não sente gosto nem cheiro. Bem peculiar. Caramba. Bom, então o pessoal já tem uma galerinha aí, vamos começar. Primeiro, seja muito bem-vindo. Eu que Obrigado aí por ter agradeço. aceitado o convite, Rafa. Muito obrigado mesmo. Eu que É, agradeço. é, criei esse momento aí pra gente, né, essa live às 21h29, para que a gente possa trazer um pouco de informação do que essa inteligência emocional, essa busca de evolução pessoal através da programação neurolinguística trouxe de recursos para a nossa vida, para que a gente possa compartilhar também com as pessoas. Às vezes as pessoas me perguntam como é que pode, num final de semana, né, de 34 horas, que é o treinamento DL, a Sim. gente mudar tanto, adquirir tantos recursos, né, principalmente no que diz respeito a comportamentos e as emoções. Então eu falei, bom,
a melhor forma que tem é a gente trazer pessoas que passaram por esse processo para que elas possam contar um pouco para a gente. Então, o que eu pensei hoje com você? Da gente falar um pouquinho de como foi essa sua busca, como é que você despertou para o autoconhecimento e o que ele trouxe de recursos para a sua vida pessoal e profissional. E depois a gente entrar um pouquinho nesse âmbito, como foi essa sua história agora logo no início, como médico, né? E depois como paciente. Como é que ficou essa história toda, como é que isso está na cabeça, né? Porque o pior é a nossa cabeça, como a gente encara, como a gente vê tudo isso. Então, acho que vai ser um papo muito rico para que a gente possa trocar aí essas informações e levar um pouco de alento também para essas pessoas através de conhecimento. Porque o conhecimento sempre traz mais segurança, traz mais alento, e essa é a proposta da nossa live. Então, seja muito bem-vindo, e eu queria que você se apresentasse aí para a galera, falasse há quanto tempo você fez o DL, quem é você, fala um pouquinho aí para a gente saber. Então, Cris, eu queria agradecer pelo convite. É bom estar, né? Esse ainda mais isolado, né? Tá trocando ideias e, enfim, com outras pessoas, é bem legal. E meu nome é Rafael Serafim, eu sou médico, fiz faculdade no Fundão e fiz meu doutorado também no Fundão. E eu fiz o DL há quase 3 anos atrás. Exato. 3 anos atrás, foi em agosto de 2017, era meus últimos meses de faculdade. Estava me formando naquele ano e foi um momento bem marcante, tanto para minha formação pessoal quanto profissional. Porque justamente era um ano, assim, a faculdade de medicina é um curso de 6 anos de duração e que tem muita expectativa depois, assim, envolvido no sentido, você vai tá se formando para cuidar de pessoas, tem toda uma ansiedade, uma perspectiva do que vai ser sua vida, você se dedicou 6 anos basicamente exclusivamente àquilo, porque é um curso de tempo integral, requer bastante dedicação pela carga horária. Logo, tem muita. Assim, você está saindo de um período de muitas mudanças na sua vida. Então, o DL eu fiz nesse momento, assim, que estava de novas expectativas, né, descobertas, o que vai ser da minha vida nessa nova fase pós-término de curso de medicina. Além disso, nos últimos 2 anos da faculdade de medicina, eu também estava fazendo o doutorado, o que requeria mais tempo ainda de dedicação. Lembro E isso, disso. você lembra, né? Foi um período complicado, assim, porque eu tinha, além do curso de medicina, eu tinha que me dedicar também ao doutorado, às atividades, e o DL me ajudou muito nisso, a me concentrar, a buscar essa questão de autoconhecimento, de controle de emoções, porque você lida com muitas emoções ali, né? Pelo menos eu lidei com muitas emoções naquele momento, tanto de formação, cuidado com. Foi um momento que eu estava me descobrindo como médico, né? Que você está ali, você é responsável pelo cuidado, pelo contato com os familiares, então tinha muita coisa nova. E isso, o DL me ajudou demais nesse momento de descoberta pessoal e também para cuidado com outras pessoas. Porque você passa a ter mais contatos profissionais, que você tem que lidar, muitas vezes você é o chefe daquela equipe, que você tem que coordenar, então as relações interpessoais se tornam mais importantes. O médico no geral, ele muitas vezes é o cerne daquela equipe, ele tem que estar mais concentrado, ele tem que estar concentrado em organizar não só o próprio trabalho, mas o trabalho de equipe. Então, isso eu vejo que o DL foi num momento muito oportuno, pelo momento de vida que eu vivia, assim. E até hoje, eu digo que várias pessoas eu falo que o DL realmente muda a vida assim, realmente são 34 horas, como você disse, que pode durar para a vida inteira. Verdade, verdade. Agora, sim, eu lembro, né, que na época foi bem estressante para você, porque, como você falou, você estava terminando a sua faculdade de medicina, fazendo o seu doutorado e, assim, uma carga muito pesada. E isso realmente acaba, de alguma forma, até estressando a gente. Sim. Por sorte, sorte não, né, porque você foi buscar a evolução através da PNL. O que você diria, assim, de recursos que você aprendeu, fora o fato de você lidar com as emoções?
o recurso que mais te trouxe ganhos dentro da sua vida pessoal. Eu queria que você falasse um pouquinho agora da vida pessoal. Porque a gente tem, né? Tudo bem que você estava muito ligado ali no profissional, mas você teve ganhos também que se voltaram para o seu lado pessoal. Fala um pouquinho disso pra gente. Sim. Na verdade, tudo, a gente não consegue, né, distinguir uma coisa ou outra, né? Tá tudo interligado, né? E a parte Verdade. emocional, você lembra que foi uma das coisas também que me fez buscar naquele momento. Enfim, estava num relacionamento que não estava muito bem e me ajudou a, não só com minhas relações com a minha família, que eu acho que foi bem transformador também. É, existem momentos muito marcantes para mim em relação a isso e muda a questão de como você encara até seus problemas do dia a dia, a leveza, isso me ajudou muito. De não, assim, por exemplo, até problemas de relação, enfim, tentar não sofrer tanto, por exemplo, sofrer antes de acontecer, aprender a viver e tentar ter calma e tranquilidade para resolver as coisas. Isso foi um ganho enorme. Assim, eu reconheço que assim, eu sou extremamente ansioso e isso, naquele momento, eu aprendi esse foi um ganho emocional muito grande, não só emocional, mas também de controle da parte de não sofrer tanto pelas questões que ainda não aconteceram ou que eu vou ter um tempo para resolver. Ah, legal. Viver mais o presente, né? Que é uma coisa que a gente bate Isso. muito no DL. Sim, Viver o momento, que o presente é precioso, né? Que é o que a gente sim, aprende lá. exatamente. Que esse presente é Exatamente. precioso. É Senão a muito gente fica legal. sofrendo por uma coisa que não aconteceu, ou querendo prever o que vai acontecer, e você acaba deixando de viver o hoje, acaba mudando coisas que não eram necessárias naquele momento. Isso realmente aprendi a viver mais o hoje. Entendi, aproveitar mais o momento, né? Isso se reflete Bom, até hoje, assim, nesse momento que eu estou vivendo, que atual. legal. É verdade, porque agora a gente está tendo mais do que nunca que viver o momento presente, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É uma Sim, expectativa muito grande dentro de tudo isso que a gente está vivendo e sem ingerência nenhuma sobre. Não tem nada na nossa mão, né? Está totalmente fora das nossas mãos. a gente Mas não fala um tem. pouquinho agora pra gente aí, Rafa, como é que antes de você ser contaminado pelo vírus, você estava vivendo a experiência do médico. O médico Sim, dentro dessa estrutura toda, né, com essas ferramentas e com aquilo que você tem de recursos. E você até falou para mim que algumas coisas até te assustaram bastante diante do que você estava vendo. E eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. E se alguém sim. também tiver alguma pergunta, que coloque aí pra gente, se a gente puder responder, a gente vai responder. Então, Cris, eu trabalho numa unidade de emergência, que é uma unidade municipal, que é emergência aberta, que recebe um fluxo de pacientes de livre demanda, e eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA. E há menos de... A gente vem acompanhando, né, pelos noticiários, pelas notícias, enfim, a situação que vinha vivendo em outros países e eu acho que há um mês e meio atrás é que a gente pós-carnaval, eu acho que foi um momento bem marcante, É quando a gente verdade. começou a perceber que até então estava tudo muito bem, tudo tranquilo. A, a gente nem falava tanto sobre essa perspectiva de aqui na nossa realidade. E a gente começou a perceber que isso ia chegar aqui. E aí, e os recursos que a gente tem? A gente tem um sistema público de saúde que, teoricamente, e que, na verdade, oferece cuidado para 75% da população, o que são mais de 150 milhões de pessoas, ou seja, é muito grande. Só que muitas vezes a gente encara que existem recursos limitados. E a gente sabe que, há exemplos de outros países, até desenvolvidos, que a gente não teria condições de dar todo o suporte se houvesse uma explosão muito grande de casos, como a gente viu em outros países, como os Estados Unidos a gente está vendo agora. E aí a gente começa a ficar a perceber assim, como vai ser a nossa como vai ser a minha, como vai ser a nossa realidade, a minha realidade. E isso foi bem chocante, porque a gente começa a viver um processo de ansiedade.
Porque a gente É. fala assim, será que isso vai ser assim aqui? Será que eu vou presenciar que a gente viu aquelas pessoas lá exaustas, trabalhando mais de 48 horas, 60 horas direto, exaustas, de tanto trabalho, porque realmente... E aí, inevitavelmente, começaram a aparecer alguns casos, e aí vem todas as questões envolvidas com isso. Existem as questões de ter suporte de ventilador, ter suporte de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, do cuidado, do nosso cuidado com a gente, porque eu tenho uma carga de trabalho de aproximadamente 120 horas semanais, o que é uma carga bastante alta de trabalho, e a gente fica pensando assim, será como eu vou estar nesse momento para oferecer o melhor de mim para essas pessoas, né, que estão precisando de cuidado. E aí você vê as equipes começam a ficar bastante desestruturadas, porque elas ficam ansiosas, elas estão preocupadas com o que está acontecendo. Mas, por exemplo, essa emergência que eu trabalho tinha todos os EPIs, mas começaram a aumentar muito o número de casos e a gente foram plantões muito atípicos, que eu digo, em relação ao que a gente vivia, porque tira muito a gente daquela situação que a gente vivia. A gente está acostumado com dar plantão, mas um plantão que você consegue, você fala assim, será que eu vou ter como recurso físico e material para cuidar de todas essas pessoas? E aí começamos a vivenciar isso. Tinha dias que a gente tinha que buscar respirador no CTI ou buscar chamar outras pessoas para ajudarem, outros médicos, porque os médicos que estavam naquele momento na emergência já não davam conta. Isso foi só no início, isso tem o quê? 2 semanas que eu estava trabalhando. Então a gente já começou a vivenciar uma situação que excedia até a nossa capacidade de trabalho. E aí isso tem que sido acompanhado de mudanças importantes, porque as equipes estão tendo que aumentar as equipes, porque o contingente anterior não dava conta. E aí vem outras questões, não só da parte de trabalho, vem a questão de quem você está cuidando. Porque você vê, é bem difícil você ver uma pessoa de seus 40 anos, 35, 36 anos, como eu presenciei e como eu cuidei de pacientes nessa idade graves em decorrência dessa infecção pelo Covid-19. E eu vi vários casos no início da infecção, principalmente, assim, que eu estava trabalhando, eu via muito paciente jovem grave. Alguns deles, claro, com comorbidades, outras nem tanto, assim, pacientes obesos e tal, que tem um risco maior, obesos, hipertensos, mesmo controlados, que tem até um desfecho pior do que indivíduos mais saudáveis, né? E aí Olha, eu comecei a presenciar que o quanto grave era isso se isso aumentasse muito, como a gente está vendo que está aumentando. Hoje, por exemplo, eu vi que a gente tem mais de 40 pacientes internados nesse hospital, confirmados, hum, não confirmados, mas com forte suspeita. Ou seja, cada dia aumenta mais o número de casos. E o que eu queria falar bastante pouco também, que eu percebo como a equipe reage a isso. Porque hum, aumentou muito a carga de trabalho emocional e você tem que lidar com aquelas situações de você estar perdendo o paciente e isso choca muito as pessoas, porque independente se você for da área da saúde ou não, é muito difícil imaginar um paciente de 50 anos indo a óbito e você está ali fazendo cuidado e tudo muito rápido muitas vezes. Muitas vezes o paciente chegou à tarde no hospital e na madrugada ele já estava sendo entubado e muitas vezes ele não sobrevivia a 24 horas de internação hospitalar, o que não é nossa. incomum. Então, tem essa parte emocional, dessa ansiedade, perspectiva. E continua assim, a gente sabe, será que isso vai aumentar? Será que a gente vai ter recursos ainda para conseguir atender essas pessoas? Ou, como por exemplo, eu estou numa outra unidade, que é o INCA, que as pessoas estão fazendo quimioterapia, já tem uma questão da imunidade mais debilitada, e aí você fala assim, como vai ser nessa realidade dessas pessoas que já estão imunodeprimidas? Como vai ser a estrutura do hospital para garantir que manter o tratamento desses pacientes com câncer, mas também tratar de possíveis casos de Covid? Então é um momento muito peculiar que a gente vive na parte tanto médica quanto social, porque tem outras questões também que a gente vê a parte política e econômica aí
bastante atrelada a isso, porque é inevitável, as pessoas não estão trabalhando, muitas vezes falta recurso, isso influencia também, a gente tem que pensar em tudo isso nesse momento, Claro. mesmo tendo cuidado só lá na parte médica, né? Com certeza, com certeza. E você falou para mim que o que estava chamando muita atenção sua era exatamente isso, pessoas jovens ainda, né, de 30 e poucos, 40 anos, e que o que mais estava incidindo era em pessoas obesas e com diabetes, não é isso que você tinha falado para mim? Sim, sim, sim. Eu observei, assim, ó, tem sido bastante falado antes, algumas semanas atrás, a obesidade nem era considerada um grupo de risco, mas assim, o desfecho que eu tenho visto nos pacientes obesos e diabéticos tem sido piores por um motivo. Por exemplo, pacientes evoluem rapidamente com insuficiência respiratória e, por exemplo, precisam ser entubados. Esses pacientes obesos e que têm já tem uma dificuldade na questão respiratória. Então, quando você entuba esses pacientes, eles têm um desfecho muito desfavorável. O diabético também, entendeu? A maior parte dos pacientes tem comorbidades associadas, tipo hipertensão, diabetes e obesidade. Então, isso favorece um desfecho ruim. E eu observei muitos pacientes jovens com esse desfecho clínico pior, ou seja, ficando mais graves. E como é que é isso, Rafael, diante dessa estrutura? Porque, na verdade, você está vendo muito mais óbitos do que você via antes, né? Sim, Você muito está mais vendo uma alto. estrutura mais assustadora. E como é que isso bate no seu emocional? E como é que você via você, que tem uma estrutura que você buscou emocional, trazendo recursos para a sua vida, para nessa hora você olhar e ter um equilíbrio maior, e outros médicos que estavam à sua volta, outros enfermeiros, que às vezes não têm essa inteligência emocional, que não tem esse recurso que você tem. Você sentia essa diferença? Sim, senti, porque acho que vai batendo um desespero nas pessoas, porque o medo, existe um medo também de você estar lá cuidando e você estar com a doença, ou você levar para os seus familiares que estão em casa. E aí as pessoas começam a bater um Exato. grau de ansiedade, elas não querem estar em contato direto com esses pacientes muitas vezes, no sentido, não, por medo mesmo, fala assim, olha, eu não queria atuar diretamente nisso. Até amigos próximos, médicos também, falava, ah, eu prefiro não atender, ficar não atendendo esses pacientes, porque eu tenho um pai que tem uma doença pulmonar, enfisema, o outro, meus pais são diabéticos. Então, isso desestabilizava, as pessoas começavam a ficar ansiosas e assim, eu, por exemplo, tanto que assim, nesse momento que eu aceitei até fazer trocas para que eu ficasse cuidando diretamente desses pacientes, enquanto a pessoa assumia uma outra função dentro daquela estrutura que não ia estar em contato direto, por exemplo, no que a gente chama de sala dos pacientes que são com suspeita de Covid. E eu aceitei, troquei de dia de semana para garantir que assim, essas pessoas tivessem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, porque também é difícil, né? Você está trabalhando com o seu emocional muito abalado, porque você não consegue nem desempenhar Com um bom certeza. trabalho. E É isso aí. cada vez estava requerendo mais da gente. Mais trabalho. Eu dei assim, fiz 4 plantões de 4 noites seguidas. E eu não consigo descansar Nossa. durante o dia, porque foi na semana que eu adoeci também. E aí, assim, eu tava no final, eu tava já exausto fisicamente, porque cada vez mais demandava energia física. E aí, se você está com o emocional também muito abalado, porque também tem um desgaste emocional, mental ali, você vai estar mais suscetível a erro, mais suscetível a a não conseguir desempenhar Exatamente, é. o seu trabalho adequadamente. Porque se você não está aberto, disposto para. Ainda mais dentro de uma situação dessa, né, de risco, você está ali, você tem que, além de você dar o seu melhor como profissional, você tem que passar um equilíbrio emocional, você tem que passar um carinho, um respeito, uma segurança para aquela pessoa que está ali. E passar isso sem você ter vontade até de estar ali com aquele paciente, isso deve estar acontecendo com muita gente, né? Muitos médicos devem estar se travando, enquanto outros estão segurando uma carga de 2, 3 pessoas. Sim, sim. Né? Eu acredito que deve estar andando por aí a situação, né? Sim, não, Eu tô com,
Fale, Diga. fale, pode falar. Pode falar. E aí a gente, por exemplo, no meu caso, eu tenho que estar num momento que eu tenho que ser um ponto para a equipe. Por exemplo, o dia que eu sou lá o médico responsável, eu tenho que ser um ponto de apoio para eles. Eu tenho que estar tranquilo, eu tento estar tranquilo para que aquilo não vire uma situação desesperada de que as pessoas tenham ali uma pessoa que tenha tranquilidade, porque isso garante para as outras equipes um pouco mais de tranquilidade. Você sabe que se você está com uma pessoa tranquila, você tende a ficar mais tranquilo. E eu tentava manter isso. Assim, Claro. em todo momento. Mais uma situação crítica, um paciente grave, a gente fala, vai dar certo, vamos conseguir. Isso, eu acho que isso eu aprendi também. Eu acho que eu me tornei uma pessoa inseguro. Uma questão de segurança. Eu acho que eu sou seguro no meu trabalho. Eu aprendi a ter mais. Eu acho que, vamos supor, qualquer pessoa, você vai num profissional, seja ele médico, não médico, enfim, você gosta de que ele tenha certa. Que ele seja convicto do que ele está fazendo. Exato. Seguro. E eu Passe tento, e eu segurança. acho que segurança. E eu tento, e assim, eu acho que o DL me ajudou muito nisso. Tá, e acho que refletindo agora nesse momento, eu vejo o quanto o DL me tornou uma pessoa segura nessa parte de tanto que era uma das palavras lá que eu usava muito que eu penso muito é a questão da insegurança. E eu acho que hoje eu sou uma pessoa bem mais segura assim do meu trabalho, na minha vida pessoal. Isso foi muito bom. Que Isso da minha legal, que equipe, legal. eu Eu acho tô que da com uma equipe. amiga. Pode falar, Oi? desculpa. Eu acho que isso dentro da minha segurança do meu trabalho foi bom. A questão Que de ser legal. mais líder. Que bom. Eu tô com uma amiga também que ela é farmacêutica e trabalha num posto, numa UPA. E ela tá com Covid também. E ela tava falando, Cris, vai faltar profissional de saúde, porque as pessoas estão ficando com Covid. Vocês estão lidando direto ao caso que você tá me falando aí. Você tá em casa e você era um profissional que estava até substituindo outros, né? Porque tem Sim, muita gente que não está querendo se expor também, infelizmente é uma realidade, como você falou. E menos você, e você me disse que assim que você ficar bom, você volta novamente para lá. isso, já na Não é isso? quinta-feira, possivelmente eu vou Quinta-feira já? estar já. Completa 2 semanas que eu fiquei de afastado, e aí após 14 dias eu vou estar retornando. E aí, vários colegas afastados, E aí, e como é aí que a é? Você gente vai. faz um novo exame? Faço, eu fiz um exame inicial, que foi o que confirmou, que foi o SWAB, né, que já devem ter visto na TV, e aí faz o PCR, e no PCR confirmou. E aí eu fiz um PCR essa semana e que ainda mostrava uma carga viral muito alta. Mas acho que até semana que Certo. vem eu já vou repetir o exame na quarta-feira e se tudo der certo, na quinta-feira eu já volto a trabalhar. Porque tem que fazer um novo exame, porque tem que estar negativo para você voltar a trabalhar. Claro. E agora, falando como paciente, fala um pouquinho para mim. Como é que Nossa, é estar nessa posição que você está agora? e começou quando eu fui fazer assim, comecei a apresentar alguns sintomas e aí você começa é, falar assim, devo fazer o exame? Será que é só estresse? Porque eu comecei a apresentar um pouco de dor no corpo, né? Mialgia e dor de cabeça. Será que é estresse? Estava trabalhando 4 noites seguidas, 4 dias direto. Aí eu falei assim, não, mas eu conheço o meu corpo, não é normal. Então, resolvi fazer o exame e aí já começa, já é estranho você estar num lugar ali esperando para fazer um exame. Para mim já foi bem diferente, né? Porque eu estou sempre acostumado a fazer eu ali, aí alguém vem e faz o exame, aí É, eu esperei afastar, aí eu tive que me afastar do trabalho, aí eu vou até aguardar o resultado, e aí o resultado, a responsável é uma médica e professora que foi ex-professora, e ela me ligou, falou, Rafael, seu exame, como você tá? Seu exame veio, seu PCR veio positivo, você tá bem? E aí foi até um susto, né? Realmente, eu falei, e agora? Agora eu virei paciente, caramba. né? E eu tô acostumado a manter um ritmo de trabalho grande. E a primeira coisa que você pensa assim, caramba, eu vou dar um desfalque enorme para a equipe. E qual vai ser a minha Olha. evolução, né? Porque eu sou asmático. Mas eu falei Ah, assim, não, é? vai dar certo. Sou asmático. Assim, há muitos anos eu não tenho Hum. crise. Mas eu sou asmático, então já vem uma preocupação. Será que vai acontecer alguma coisa? Eu moro só aqui no Rio de Janeiro. Meus pais moram em outra cidade. Então, minha família é de outra cidade, né? Então já bate também uma ansiedade, falar assim, nossa, agora quem tá precisando de cuidado sou eu, né? Se acontece alguma Exatamente. coisa.
Mas aí vem uma rede de... Aí você começa a contar com vários amigos e, assim, várias pessoas queridas e alguma veio ficar aqui e aí outras pessoas me ligavam, Rafael, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Pessoas que traziam até, faziam é, no almoço de Páscoa, por exemplo, recebi em casa um almoço, tudo deixaram aqui pra mim, entendeu? Então, tem Sei. uma questão de você começar a receber carinho também das pessoas, todo mundo preocupado, mandando mensagem. Aí, mas assim, felizmente meu desempenho, assim, a infecção tá melhorando, assim, eu já tô chegando a 10 dias do resultado positivo. Hoje eu tenho hoje eu tive uma leve dor de cabeça, mas eu tive dor de cabeça por uns 5 a 6 dias direto, dor no corpo, não tive febre, pouca tosse. Mas eu já estou bem Ah, melhor. é? Agora já estou recuperado. Eu já considero que já estou bem recuperado. Mas é difícil a Mas gente se ver o... como paciente. Eu É achei isso que difícil. eu imagino. Eu imagino. Porque você está ali vendo onde você pode chegar, né? Que pode também chegar. Sim. E a gente, uma das coisas que a gente trabalha dentro do treinamento, você lembra disso? Que são as quatro emoções primárias: medo, tristeza, raiva e alegria. Como é que você veria, dentro dessa situação que você está passando, o que você aprendeu lá, né? Para o medo, para a tristeza e para a raiva, né? Porque a raiva também está batendo em muita gente aí. E É, a alegria, né? De um outro momento, talvez um outro lado. Mas como é que você circula aí nessas emoções? Como é que foi isso? então, na verdade, eu acho que você vai vivenciar todas essas emoções ao mesmo tempo. Hum, Porque inicialmente bate medo, né? Porque você começa a imagino. pensar. Porque as pessoas ficam. É um diagnóstico assim. As pessoas ainda estão com medo, óbvio, né? Porque a gente está vivendo uma situação bastante complicada e as pessoas. Nossa, você está com Covid. Por mais que meu meio seja bastante vários médicos, todos muito preocupados, mas você está bem, como tá? Então você começa a ficar. Começa a despertar um medo, por mais que eu fosse uma pessoa que estava até tranquila, mas falando assim, não, eu sou uma pessoa, um jovem, saudável, assim, praticando atividade física, acho que vai ser um bom, não vai ter nenhuma complicação. Mas tem uma questão de medo envolvida. E aí você começa a controlar e pensar em coisas positivas. Eu tracei uma meta, Legal. vai ser, eu parei de pensar no que poderia ser ruim e só comecei a pensar e traçar metas positivas. Foi daqui Você duas tem semanas. escolha, né? Você tem uma escolha. Como é que eu quero ficar, né? Como é que eu quero Sim, pensar? sim, e foi isso que eu fiz. E aí, nesse Muito momento legal. vem, você começa a pensar e valorizar outras coisas. Você começa a pensar assim, como vai ser Hum. bom estar com outras pessoas, viver esses momentos de viajar, aí você começa a reviver essas questões, e aí vem essa questão da alegria mesmo, assim, de você fala assim, cara, eu quero viver isso de novo. Isso foi bom, isso foi até para planejamento, eu fiz outros planos. O que eu até estava conversando com o eu falei assim: eu quero aprender, quando eu melhorar, uma das coisas é um plano, né? Eu quero aprender, sei lá, a tocar piano, aprender um instrumento Olha musical. que Você legal. começa a pensar em coisas positivas. Que legal, quero viajar para tal lugar. Eu comecei a traçar metas positivas, assim, e desvencilhar um pouco dessa parte negativa de pensar no desfecho. Eu posso complicar, eu posso precisar ir para o hospital. Tentei e isso daí ele me fez eu traçar é, esse pensamento numa coisa positiva e não só naquela coisa ruim, é controlar essa questão do medo pensando em coisas positivas. Que bacana, que bacana. E com relação à raiva, você teve alguma experiência com a raiva? Chegou a ter algum momento assim ou Então, não? sabe o momento que eu tenho raiva? É porque várias vezes você vai lidar. Ah, Eu acho que esse é o momento que eu tenho bastante raiva, você pensar assim. A gente está falando sobre a importância, por exemplo, da quarentena, de manter isolamento social. Imagina você estar no hospital que já está sem recurso, que você está exausto fisicamente, aí chega os pacientes, você vê várias pessoas por aí andando, circulando, no bar, você passa no estabelecimento, no bar, estão com fraternizações, bebendo, e aí depois chegam vários desses pacientes no seu plantão lá, ou até pessoas que não fizeram isso, mas tiveram contato com essas pessoas. Esse é o momento que te dá raiva. Fala assim, muitos desses casos poderiam ser evitados se essas pessoas entendi. tivessem seguido. E aí eu acho que é o momento que eu sinto um pouco de raiva.
de não haver essa colaboração, porque você vê que os profissionais estão dando o seu máximo e qual o retorno que a sociedade está dando. Isso eu acho que eu senti um pouco de raiva. Você fala assim, poxa, as pessoas podiam estar colaborando mais. Porque eu entendo, é angustiante. Eu vejo que não é fácil você ficar em casa. A gente está acostumado à liberdade, né? Não é fácil. Claro. Você tá todo dia ali, é angustiante. Eu falo assim, eu não estava vivendo isso até entrar no isolamento total por causa do Covid. Mas é tão angustiante você ver a situação dos hospitais e de quem está cuidando dessas pessoas que você fala assim, poxa, será que não valeria a pena a gente cuidar um pouco mais de quem a gente ama e de nós mesmos, mantendo esse período aí em casa? E aí você sente um pouco de raiva, você fala assim, nossa, isso aí poderia estar sendo evitado. Imagino, Ou, imagino. ou também, outra coisa que eu acho que dá um pouco de raiva é pensar assim, o que a gente fez com o nosso sistema de saúde, o que a gente está fazendo com o nosso país, porque a gente só está valorizando a importância de um sistema público, universal, garante saúde para todo mundo, porque agora a gente está vivendo uma epidemia, uma pandemia, né? E antes disso, o que a gente lutava? Será que a gente lutava com um sistema, uma política de um país? Será que a gente estava se importando? Ou, eu tinha meu plano de saúde, vou estar ser atendido em tal lugar. Mas a gente vê que a importância de uma política pública de saúde, de escolher bem nosso governante, de cobrar fora do período de eleições e acreditar que a gente tem um papel nisso muito importante. É muito interessante que você falou isso, eu ouvi uma pessoa também falando. Se a gente está passando agora por problemas emocionais, não é por conta do problema agora, é o que a gente já carregava lá de trás. Se a gente está Sim, passando um problema social, também não foi por conta disso aqui agora. Se a gente está passando um problema financeiro também, é por conta do que a gente criou lá atrás. Então, assim, está sendo um acordar muito grande, né? É um tomar consciência de como você está, como você falou, não é só profissionalmente, pessoal, é tudo. Nós somos um ser único. Então, tudo está sendo afetado. E a gente está fazendo grandes reflexões com relação à nossa vida pessoal, à nossa vida emocional, à nossa vida profissional. Como que eu estou lidando com tudo isso? Como que o externo me afeta? Será que eu estou me preocupando com o outro? Não estou? Então, toda essa estrutura está mexendo muito com a gente internamente. Então, assim, eu imagino a quantidade de reflexões que você não fez também por conta de se ver dentro do processo, né? Porque você não está se vendo só como o médico que está reclamando ou que está se sentindo inseguro, vulnerável e, ao mesmo tempo, tem que ter coragem para poder passar por tudo isso, mas se vendo também como o doente está sendo atendido, como está sendo feito esse processo. Então, eu imagino a quantidade de fichas que não estão caindo aí em você, né? Imagina as sim, reflexões. sim, muitas. E a gente fica se colocando. Aqui, a gente está no Rio de Janeiro, na capital, que teoricamente é um estado rico. E aí você se pensa, o que as pessoas vão estar lá no interior, lá no Amazonas, lá no Amapá, no Acre? Qual é o tipo de atendimento que essas pessoas vão ter, né? Exato. E tem recurso muito mais escasso. A gente não tem falta de médicos aqui no Rio de Janeiro. Imagina lá no interior que é um médico na cidade e é uma equipe super reduzida. Tem cidades que não tem nenhum respirador. Então a gente tem que entender nosso papel social, cuidar da gente para cuidar das outras pessoas também, que é uma coisa que a gente fala no DL também, né? A gente tem uma consciência de cuidar de si, mas aí a gente também está cuidando dos outros, né? Eu acho que a gente está pensando, muitas vezes as pessoas são egoístas, né? Elas estão pensando só no que é muito conveniente a eles, né? Aquela pessoa só pensa no que é bom para ela. Eu não consigo, eu quero sair, eu não quero ficar. Enfim, é um momento ruim para todo mundo e que só vamos passar por isso se a gente estiver unidos. E acho que a união, acho que nunca se falou tanto nesse momento em cooperação, união mesmo das pessoas, de valorização. A gente tá cada vez mais longe, mas tendo que estar mais perto, pensando no outro, né? Imagina, é isso aí. A gente tá vivendo um momento onde as pessoas estão tendo que se ajudar
né? Sim, Colaborar, se preocupar com o outro, como muitas das vezes a gente nem se preocupava, a gente às vezes não ligava nem para um parente, né? É o que você falou. Você adoeceu, recebeu um almoço, as pessoas ligando, preocupadas, porque as pessoas estão sensibilizadas por isso. Só que a gente tem que carregar isso, né, Rafael, para nossa vida depois, para o nosso dia a sim, dia. Nem para depois, eu digo que já é para agora, né? Porque a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Não dá para a gente ficar esperando o que vai acontecer. A gente já tem que começar a agir. A gente já tem que começar a ex- fazer um diferencial, né? exatamente. Eu acho que a gente não precisa deixar para amanhã, né? A gente pode começar hoje. E Exatamente, não. exatamente. E Pequenas ações podem ser grandes coisas, né? A gente ficar em casa pode ser algo que vai ajudar muito nesse momento. Você ajudar pessoas que estão passando necessidade, se você está podendo, se você tem condições e tem alguma, né, possibilidade, por que não ajudar? Então, se você tem uma empregada, pode manter o pagamento, se você pode, são coisas do dia a dia. E cada vez a gente começa a valorizar coisas que, que eram muito naturais. Você passar a ter que fazer suas atividades quando você tinha alguém para fazer, por exemplo, no meu caso, tinha alguém que me ajudava aqui, né, a organizar a casa. Agora eu estou tendo que fazer, então você começa a ter mais outras consciências sociais também, do conjunto, né, do que você depende, que a gente depende dos outros. E que a gente, você fala assim, eu sou extremamente dependente. Não, cada dia mais a gente vai dependendo das outras pessoas, né? Porque a gente cria uma rede. Então, acho que isso é um momento de reflexão. exatamente. E como é que é para você, assim, você falou com tanta naturalidade, eu vou melhorar e vou voltar para o trabalho. Como é que é isso? Como é que é essa força que vem de dentro, essa vontade de ajudar, essa vontade de apoiar? E muita gente aproveitaria essa situação para poder ficar mais fora ainda. Né? E você está pensando o contrário, eu tenho que melhorar logo porque eu tenho que voltar para ajudar. Como é que é isso, assim? Não, De onde vem isso que assim, você acha? eu gosto muito do meu trabalho, Cris. Assim, eu acho que assim, a gente fala assim, eu sempre falei e sempre falarei. Eu amo o que eu faço. E por mais Legal. que tenha medo e segurança, é muito gratificante. Quando eu tive muito retorno. Assim, eu tenho 3 anos de formado, eu tive muito retorno. Retorno que eu digo, coisas que me fizeram acreditar no meu papel social, no meu papel como médico do cuidado. E isso é muito gratificante quando você ajuda, tá ali naquela. Eu acho que você se vê fazendo bem para alguém. E isso faz um bem para você também. Isso vai te motivando a estar ali ajudando cada vez mais. Ou fazendo o meu trabalho, né? E isso, assim, eu não gosto de ficar só observando, eu gosto de estar ali atuando. E eu já tô sentindo muita necessidade de voltar a trabalhar, porque eu, eu fico em casa, eu também já tô falando assim, meu Deus, eu preciso voltar. Eu vejo a situação do hospital, eu falo assim, claro que dá um pouco de medo, você fala assim, nossa, será que a gente vai dar conta? Será que vai ser, tá cada vez aumentando mais o número de casos? Como que vai ser nos próximos dias? Não sabemos ainda. Mas a gente tem algumas perspectivas, algumas, mas ainda só quando acontecer, né? E aí a gente fala assim, será que a gente vai dar É. conta? Como que vão ser as equipes? E aí fala assim, mas eu tenho que estar lá, quero vivenciar para poder ajudar. E isso me dá muita força e motivação para voltar. A Hoje Lívia a colocou minha ali. chefe perguntou assim, que dia que você volta a Oi? trabalhar? Eu falei assim, que dia que eu volto? A minha chefe me perguntou que dia que eu volto a trabalhar. Eu falei, olha, no próximo domingo eu já tô aí no INCA. Se tudo der certo, e não na emergência da quinta, e vamos que vamos. A Lívia colocou ali, é o propósito, né? Quando a gente tem falado muito sobre isso, às vezes a gente não sabe qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. E você falou que você já tinha isso muito claro em você. Sim, Né? Você sim. já gostava. E hoje a gente está se preocupando muito em fazer aquilo que a gente ama. Porque quando você faz aquilo que você ama, você faz bem feito. Isso aí é sem sombra de dúvidas, né? É automático como a coisa vai acontecendo. Então as pessoas estão começando também a se descobrir, às vezes vendo que estão dentro de uma área que não é o que elas querem fazer e aquilo torna a pessoa infeliz. Né? E Sim, quando a gente está fazendo algo que a gente ama, a gente se sente feliz, né? Na verdade é um combustível, né? Que a gente tem dentro de nós. exatamente. Isso motiva, né? Te dá energia, porque você está cansado,
Você fala assim, nossa, estou extremamente cansado. Mas vem uma energia que te garante que você está ali com mais motivação, com mais disposição para se doar. Porque acho que ali você está se doando o tempo inteiro, né? Você está trabalhando, mas você tem que se doar o seu físico, seu emocional, enfim, seu conhecimento. E aí você vem essa energia, e aí depois você vê, quando você vê aqueles casos, aqueles pacientes que tiveram alta, você vê o paciente tendo alta com melhora clínica, isso vai te motivando. Você fala assim, nossa, e aí você vê que as pessoas estão dependendo de você, no sentido do seu papel ali desenvolvendo, não só como médico, mas muitas vezes com cuidado com a família. Porque imagina, você pega um familiar seu que está adoecendo, e aí, no momento de muita insegurança, você leva ele até o hospital. E a partir desse momento, você muitas vezes não tem mais contato com ele, né? Porque você vai ter alguém que vai te ligar, as visitas nesse momento, os pacientes não têm visita. E então, o cuidado com a família, e com o paciente que está ali sem nenhum contato com entes queridos, é um momento bastante difícil. É outra coisa que a gente tem que pensar, essa questão do contato, né? A gente, no paciente, a gente está sempre acostumado a visitar o paciente quando está doente. Nesse momento, os pacientes estão lá, isolados, sozinhos. Então, a gente também tem que cuidar dessa parte emocional dessas pessoas. Que nem todos vão estar ali extremamente graves, entubados. E eles têm que estar vivendo, que eles vivenciam uma coisa que eu acho bem complicada. Que nem muitas vezes os pacientes estão ali numa enfermaria com pacientes que podem complicar, e muitas vezes complicam, e vem um desfecho desfavorável, por exemplo, tem que entubar. Aí muitos pacientes falam assim, doutor, muitas vezes me chamavam assim no leito e falavam, doutor, eu estou com muito medo porque eu vi que ele estava conversando hoje e ele foi entubado, estou com medo que isso aconteça comigo. Nossa, imagina. Você tem que lidar com essa situação. Tem uma parte emocional muito envolvida nisso, assim, de você. Para mim tem sido mais difícil. Por exemplo, algumas vezes a gente temos que entubar um paciente porque ele está com uma saturação, ou seja, o nível de oxigênio baixo. Mas ele está conversando, está lúcido. E aí, você tem que conversar com esse paciente que você vai ter que fazer um procedimento, colocar ele no respirador para garantir a vida dele. E isso muitas vezes é difícil, isso mexe muito com o nosso emocional. E aí, algumas vezes, o desfecho desse paciente não é favorável, você fala assim, nossa, foi a última pessoa que conversei com ele. Então, você vê essa exaustão emocional e física dos profissionais que estão envolvidos. E por isso que a gente tem que se dar ao máximo, por isso que eu vou para lá e tento fazer o meu melhor para cada um deles. Pode muitas vezes não ser, mas assim, eu sempre saio de casa dizendo assim, hoje eu vou dar o meu melhor para cada um que eu vou atender. Que bacana, parabéns, viu? Parabéns por isso, porque é muito bonito a gente ver isso, né, no ser humano, essa dedicação, essa vontade de dar o seu melhor. Uma vez eu li num livro há muito tempo que ele falava assim, dê o seu melhor a cada dia. Não faça o serviço de 2 dias, faça o serviço de 1 dia, mas faça bem feito, faça com qualidade, faça com amor. Mas para isso, é o que você falou, você está dentro de uma área que você ama. Eu acho que a gente tem que buscar isso dentro de nós. Todo ser humano, ele tem o direito de ser feliz. Ninguém é melhor do que ninguém. Só que às vezes, né, Rafael, a gente tem escolhas de caminho. Qual o caminho que eu quero seguir? E eu acho assim que a gente está num momento agora muito propício para a gente parar um pouco e se perguntar, sabe? Eu estou fazendo o que eu gosto, eu amo o que eu faço para fazer realmente bem feito, para dar o meu melhor. Quantas pessoas estão em áreas totalmente diferentes daquilo que ela tem uma aptidão, mas só por uma necessidade, às vezes, do dinheiro, e às vezes o dinheiro nem vem por isso. Não. Às vezes você está dentro de uma área que nem te gera tanto dinheiro, quando você vai ver, você está ganhando o dinheiro que você precisa porque você está fazendo com amor. Então, eu acho assim, essa dedicação, ainda mais dentro da sua área, é muito bonito. Agora, a gente vê também pessoas ali que não é por mal, mas às vezes ela ainda não tem o recurso necessário, como você conseguiu com o DL, com estrutura também familiar, que a gente sabe que isso também tem a ver, porque o meio também influencia na gente, né? Trouxe para você aí toda uma estrutura. Então, é muito gostoso ver isso. Você se dedicar, dar o seu melhor
e passar isso para as pessoas, que eu imagino que ali dentro você acaba de alguma forma sendo um exemplo. Porque as pessoas veem à sua disposição, vê o seu ânimo, vê como que você lida com o paciente, como que você lida com a sua própria doença. Quando você pegou e falou, eu olhei para mim e falei, cara, eu tenho direito de escolha. Né? E a gente aprende isso dentro do DL. Como é que eu quero ficar? Quem pilota esse avião aqui somos nós, né? Se eu quero ficar bem ou se eu quero ficar mal, mesmo que eu esteja mal de saúde, eu posso estar sorrindo, eu posso estar chorando. Sim. Né? Então, assim, são escolhas que a gente faz, mas para isso a gente precisa investir na gente. A gente precisa acreditar na gente. Né? E você buscou esse caminho, vem buscando, e eu acho que você até falou para mim que você tem vontade de dar continuidade a esse seu processo de evolução, né? E Sim. acredito que isso ainda vai te fazer um ser humano ainda muito melhor, com certeza vai. E aí, todo mundo que a gente gosta, a gente quer levar no DL, né? Sempre, a gente fica assim, e acontece em um momento especial para cada um, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem aí, ó, a gente tem mais 10 minutos. Então eu queria te pedir, Rafa, assim, se você pudesse agora nesse momento, esse momento que a gente está vivendo tão difícil, o que que você deixaria de mensagem, né, tanto para quem está do outro lado, como vocês, trabalhando, como para a gente que está aqui nessa expectativa de buscar esse equilíbrio, de entender esse processo que não está na nossa mão, né? O que que você passaria de mensagem aí que ajudaria a gente? Porque eu vi que você falou uma coisa muito importante. Você falou que você já está fazendo projetos para depois, quando isso tudo passar, valorizando algumas coisas que você parou para refletir, né? Então isso aí para mim já foi uma grande lição, isso aí. Mas fala um pouquinho aí o que que você passaria aí para gente. A gente está passando por um momento bem difícil. Isso vai passar. E o que a gente pode fazer nesse momento é pequenas ações, mas que são, no final das contas, todo mundo fazendo. É ficando em casa, podendo manter o isolamento social, né? Assim, não tentar cuidar de quem a gente gosta, porque muitas vezes você fala assim, ah, eu sou um paciente jovem, mas e aí, as pessoas que eu tenho contato? Será que as pessoas, eu posso estar levando essa infecção pelo Covid para essas pessoas? Então, de básico, de parte médica que eu oriento é, se possível, isolamento social ainda é a melhor opção. E a gente tentar compartilhar só informações que contribuam de fontes seguras, evitar compartilhar coisas que só causam ansiedade nas pessoas, informações equivocadas, e se concentrar mesmo na própria vida, no sentido de fazer metas, planos, objetivos, usar esse momento para ser produtivo. Porque muitas vezes a gente começa a ficar no looping durante o isolamento de não conseguir fazer nada. E a gente deixa até de fazer coisas que poderiam, nesse momento, ter reflexo lá na frente, fazer um planejamento, rever a própria vida, fazer planos, metas. Porque quando isso passar, a sua vida, as nossas vidas tenderão a voltar ao normal. E aí, o que eu posso fazer diferente na minha vida? O que eu posso? Então, eu acho que a gente tem que pensar de planejamentos a curto, médio prazo, rever essa questão de relações mesmo, como eu estava me relacionando com a minha família, será que eu estava muito ligado só no trabalho e não estava me ligando só também na parte familiar, de amigos e valorizando essa parte, ou pensar, refletir sobre coisas que a gente tinha tão facilmente que hoje a gente está valorizando o fato de a gente não ter disponibilidade, né? Poder ir à academia, fazer um exercício, receber pessoas na nossa casa. Então, acho que a gente vai ser um momento de mudança para todo mundo. Não só agora, durante esse momento de pandemia, mas depois. E o que pode ser diferente depois que isso passar? Acho que é o momento da gente refletir. E o que eu tenho buscado é fazer pensamentos e propostas positivas. Ah, eu quero... Qual a meta quando isso passar? O que eu vou fazer diferente? Então eu tenho buscado isso. E buscado principalmente coisas positivas. Porque se a gente se concentrar só no que é muito ruim, no que puxa a gente para baixo, um momento que já não é favorável, que a gente está isolado socialmente, triste, fica pior.
Então, eu acho que a gente tem que pensar que é um momento para a gente crescer e valorizar certas coisas. Sensacional. É por isso que eu te amo, viu? Sinto sua falta. Eu também. Então, Rafa, assim, muito obrigado mesmo pela mensagem, porque você está vivendo um momento que muita gente não está vivendo e mesmo assim não está tendo a positividade que você está tendo. Entendeu? Você está dentro de um processo que é um processo de risco e você está com essa vibração positiva, com essa energia, com essa vontade de ajudar, sabe? Eu tenho conversado com algumas pessoas e você vai vendo que as pessoas estão ansiosas, elas não estão, como você falou, às vezes você está dentro de casa sem saber o que você faz. Eu acho que agora é uma coisa bem legal parar, como você falou, e refletir o que está te tirando do eixo, né? O que você poderia melhorar, o que você Sim, pode mudar na sua vida de relacionamentos e na sua vida também pessoal. O que eu estou valorizando, o que eu estava valorizando e o que eu estou valorizando agora. Para a gente criar esse hábito de se perguntar. Porque quando a gente se pergunta, a gente abre um canal muito grande para ter essas respostas. Agora, se eu só passo, né? Se eu só passo pela vida, se eu não me questiono, fica muito isso, essa é a difícil. palavra, questionar. Eu acho que a gente tem que se questionar. E falando sobre ansiedade, eu vivi um pouco de ansiedade, eu vivo um pouco de ansiedade, acho que é inevitável. Eu até falava com as pessoas que estavam no próximo, o que vai ser nos próximos dias? Mas eu falei assim, o que vai ser, a gente vai ter que vivenciar e vamos tentar ver o que é possível, o melhor que a gente vai poder fazer enquanto sociedade. Não só o meu papel, porque eu acho que a gente tem que valorizar também todos os outros profissionais. É meio clichê, mas a gente tem que falar, não é só como médico, eu que sozinho não conseguiria fazer nada, absolutamente nada, porque é uma equipe enorme que faz um hospital, as coisas básicas funcionarem. Então, tem milhares de pessoas que a gente tem que valorizar, reconhecer o papel deles nesse momento. E, assim, e muitas vezes, por exemplo, eu sempre me questiono isso e valorizo também minhas relações interpessoais com outros profissionais. Porque muitas vezes o médico muitas vezes é considerado o topo, né, da hierarquia, né, da saúde, mas e os outros profissionais? A gente tem que dar todo o reconhecimento para esses profissionais, que muitas vezes ganham muitas vezes menos do que outros profissionais, e estão lá dando duramente, se expondo, muitas vezes expondo Exato. até pessoas que em casa, familiares, mas que estão lá ajudando a gente a desenvolver esse trabalho. E são muitos profissionais envolvidos. É sozinho, E né? Quem somos nós sozinhos, né? isso, A gente depende de toda uma estrutura e saber que a gente não vai movimentar isso sozinho é muito importante. A gente tem que colaborar, a gente tem que participar. E acho que tem um lado que realmente é do governo, muito mais da sociedade do que o nosso. Agora, a nossa parte, por enquanto, né, Rafa, é o que está na nossa mão. sim, Hoje, exatamente. hoje o que a gente tem na nossa mão de concreto é o que eu posso fazer de melhor dentro dessa situação. E E começa pela procurar, gente, né? né, e procurar não piorar, como você falou. Vamos fazer o nosso isolamento, pensar que não é o fato de eu pegar a doença, mas às vezes eu estou contaminado e estou passando. E Sim. as pessoas às vezes não estão parando para pensar, ah, não, eu vou sair porque eu estou bem. Será que você está bem? Será que você não pode estar passando por uma pessoa que de repente está muito mais vulnerável do que você? Né? Você está passando bem aí, graças a Deus. Mas Pronto. né, a gente tem que pensar nesses dois lados. Então, assim, e vai terminar. Vamos bater uma foto para depois a gente se despedir rapidinho. Foi. Rafa, brigadão, brigadão Eu que mesmo, tá? Um agradeço, beijo enorme no obrigado. seu coração. Foi muito rico mesmo. Amanhã nós vamos estar num novo horário aqui, às 17h59, porque a gente vai ter uma reunião da equipe. E eu vou estar aqui com Desi, que é uma amiga nossa que fez DL tem pouco tempo, já fez o Practitioner também. E ela morou 2 anos num mosteiro, né, budista.
E ela vai trazer um pouquinho desse lado aí da meditação, desse equilíbrio, mas essa busca de conhecimento também, de desenvolvimento pessoal que ela encontrou na PNL. E vai ser bem rico. Espero que você possa e que as pessoas aqui presentes também estejam conosco. Tá Cris, bom? obrigado pelo convite. Um beijo. Um beijo, amor. Tudo de bom. Beijo. Beijo.